Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu trouxe até minha água aqui, que eu não sei se essa daí é da SEDAI, né? Não tô com nem um pouco de paciência para ir para o UPA. Vai que, né? Dá um dó maior aí, Fabrício. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Quero que você cante isso. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Enquanto você abre sua Bíblia, você pode cantar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de... Quantos abriram Isaías 6, a partir do versículo 1? Diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam em direção um ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa foi cheia da fumaça. Então disse eu: pobre de mim, porque eu estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encostou em minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e sua iniquidade foi removida, e teu pecado foi purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei enviar? A quem irá por nós? Então eu disse: aqui estou, envia-me. E ele disse: vai, e dize a este povo: ouvi vós de fato, porém não entendais, mas vede vós de fato, mas não compreendais. Até aqui. O tema desse culto, querido, é profetizando fogo sobre 2020. E eu já quero profetizar na sua vida que hoje o fogo de Deus vai descer do altar. Hoje o fogo de Deus vai descer do altar sobre a sua vida, para poder desfazer e queimar toda a obra que o inimigo um dia lançou sobre a sua vida. Tudo aquilo que está impuro, Deus vai purificar essa noite. Quantos creem nisso? Esse texto, quando eu li esse texto, preparando essa palavra, eu pensei: o que eu posso extrair desse texto? O que esse texto ele pode me ensinar? O que nós podemos aprender? Mas a resposta disso está lá em Romanos 15:4. Felps, por favor, põe aí para mim. Pedi o Felps para separar ali, para todo mundo ler numa só tradução. Romanos 15:4. Porque eu creio que tudo que o Senhor lançou na Bíblia Sagrada, independente que seja Novo ou Velho Testamento, tudo tem um ensinamento. E a resposta desse texto, da pergunta que eu fiz a Deus, o que eu posso extrair desse texto? Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos Você pode me ajudar a pregar essa noite? Pega na mão que está do seu lado aí, né, pastor? Não é assim que faz? Pega na mão do que está do seu lado assim, cutuca ele aí. Vocês estão dormindo essa noite, vamos lá. Hoje é noite, fala para o seu irmão, hoje é noite do anjo trazer a brasa do altar. Hoje é noite
do anjo trazer a brasa do altar sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Aplauda o nome do Senhor. Esse texto, ele fala de uma revelação da imagem de Deus para o profeta Isaías. Isaías se depara ao trono de Deus e ele tem aquela imagem, aquela visão deslumbrante do trono e de tamanha santidade de Deus. E ele vê os serafins acima do trono, ele se assusta com aquela imagem. Mas, na verdade, Deus, ele revela naquele momento ali a santidade para o profeta. E eu creio que do mesmo jeito que Deus revelou a sua santidade para o profeta Isaías, ele vai revelar para nós essa noite. Quantos creem nisso? Nos capítulos anteriores, Isaías, ele vinha pregando e batendo sobre a nação de Israel. Ele vinha falando, acusando a nação, seus pecadores, seus incrédulos. Ele usa até um ditado que o boi não conhece teu dono, assim como Israel não me conhece. Ele usa um argumento duro com a nação. Mas a partir do momento que ele tem essa visão, que ele vê a tamanha santidade do Senhor, o trono, o céu, os anjos declarando o santo, ele, a partir daquele momento, ele reconhece que ele não é nada daquilo que ele achava que ele era. Como assim? A partir daquele momento, diz a Bíblia, que ele reconhece que ele também era tão impuro quanto todos aqueles, que ele era tão pecador quanto. Mas na revelação, que ele percebe que ele é tão pecador igual ao povo, ele, a partir daquele momento, ele dá uma autorização. Que autorização é essa? De Deus trabalhar naquela deficiência que ele tinha. Toda vez que nós reconhecemos a nossa falha, aquilo que nós precisamos tratar, você está deixando Deus curar a sua ferida. Quantos creem nisso? O motivo principal da revelação de Deus a Isaías é exatamente mostrar a ele o tamanho da santidade de Deus. Por quê? Quando ele chega na visão diante do trono e vê os serafins declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu fico me perguntando, já pensou se você e eu fôssemos escalados para estar lá? Se nós fôssemos escalados para estar lá no céu e declarando santo, e a Bíblia não fala quando começou e não tem fim. Já pensou se eu e você fôssemos escalados para estar lá declarando santo, santo, santo durante toda a eternidade? Eu tenho certeza que a partir de uns 150 anos para lá, a gente já ia estar numa situação de tédio completamente. Santo. S-A-N-T-O. Santo. Você não ia suportar aquela repetição o tempo todo. Você não iria, nosso condicionamento humano não tem estrutura para suportar tamanha santidade de Deus. Por isso que se nós fôssemos convocados para estar lá no céu declarando santo, 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 eu tenho certeza que a partir do momento nós iríamos parar, a menos que a imagem daquele que está sentado no trono, a beleza daquele que está sentado no trono, a revelação daquele que estava sentado no trono fosse tão cativante, tão surpreendente, tão brilhante, que você não consiga parar de declarar. Porque serafim, eu acredito, além de um posto, de uma posição do anjo, quando nós vamos estudar na teologia, angelologia, nós vamos ver isso. Além de uma posição que aqueles anjos ocupavam, essa palavra serafim também é um adjetivo o que eles faziam. A palavra serafim significa aquele que queima, aquele que arde. E por isso que eles estavam 24 horas e estão até hoje declarando santo, santo, somente tu és santo, o Senhor dos exércitos. Porque eles queimavam. E a Bíblia fala que eles não tinham descanso, não tinha interrupção. E às vezes eu fico me perguntando, qual é a necessidade de
de Deus ter alguém proclamando santo, 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 santo o tempo todo? A resposta é nenhuma. Porque Deus não tem necessidade. Deus é um ser completo. Ele tem tudo. Deus, Ele é um ser multifacetário. Ele tem vários nomes. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é justiça. Mas você não vê na Bíblia em nenhum momento os céus declarando amor, amor, amor. Você não vê em nenhum momento na Bíblia os céus declarando justo, 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 fiel, fiel, fiel. Então parece que, de todos os atributos que Deus tem, um se destaca: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Felipe, põe Efésios 1:4 aí para mim. A palavra diz em Efésios 1:4, assim como nos... Gente, eu quero que vocês leiam comigo. Vocês estão muito quietos. Vamos lá? No 3. 3. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em... Posso te dizer uma coisa? Para você entender o propósito de algo, você tem que voltar sempre à origem. Toda vez que você quer entender o propósito de algo, você tem que voltar à origem. Jesus estava sendo questionado sobre casamento, sobre novo casamento e divórcio, e ele fala: não lestes lá em Gênesis, quando Deus determinou homem e mulher, e ele volta à origem do primeiro casal. Toda vez que você precisa entender o propósito de algo, você tem que voltar à origem. A palavra diz, deixa o texto, Phelps, por favor. A palavra diz bem claro, assim como nos escolheu nele antes da fundação. Foi antes da fundação. A criação não foi no início, quando Deus criou o mundo, foi antes da fundação. Deus não te escolheu quando Ele criou o homem e a mulher, Ele não te escolheu quando Ele criou o mundo, Ele te escolheu antes da criação do mundo. Deus, quando estava lá, na eternidade, Ele já sonhava: eu criei eles para que eles sejam santos assim como eu sou. Sabe, a sua fidelidade é falha. Nós não conseguimos, homem não consegue ser fiel completamente assim como Deus é. Nós não conseguimos ter o amor que Deus tem, a compreensão que Deus tem, a misericórdia que Deus tem, mas o atributo maior que Ele tem declarado nos céus, Ele decidiu compartilhar comigo, com você. E a partir desse momento Ele fala: sede santos assim como eu sou santo. Então Jesus, vamos entender aqui, Deus, Ele sonha, antes da criação do mundo, que quando nos criássemos, queria que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, sem culpas. E voltando lá em Isaías, quando Isaías chega diante da presença de Deus, que ele está olhando aquela santidade, aquela coisa linda, aquele trono, a partir daquele momento ele tem a mesma reação que muitos tiveram na Bíblia. Moisés, ele pediu para ver a glória de Deus. E aí Deus falou assim: então, Moisés, a gente tem que rever isso aí. Porque não tem como. Homem nenhum nessa terra pode suportar, não tem estrutura para suportar o peso da minha glória, da minha santidade. E aí Moisés, a partir daquele momento, tem uma visão parcial de Deus. Pedro, quando estava no barco, quando o mestre aparece, a reação dele é: afasta de mim, Senhor, porque eu não mereço. Todo mundo que tem uma visão de Deus, uma visão da santidade de Deus, tem a mesma reação. Por quê? Porque nós não temos estruturas para suportar tamanha santidade de Deus. E quando Isaías ele chega diante daquela visão, ao invés dele olhar a santidade, a gloriosa santidade de Deus, ele olhou o que faltava nele. Ao invés dele olhar a tamanha santidade de Deus, ele olhou: pera, eu não sou aquilo que eu achava que eu era. A palavra diz, no versículo
Calma aí que eu vou achar. No versículo 5. Então disse eu, pobre de mim, porque estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. O que ele quis dizer aqui? Sou farinha do mesmo saco. A quem ele estava pregando e advertindo, ele viu, diante de tamanha santidade de Deus, que ele não é nada. Talvez você não esteja entendendo ainda onde eu quero chegar, mas eu quero dizer já desde já, que o tema do culto é profetizando fogo, mas não tem como a gente falar de fogo sem antes a gente falar da santidade de Deus, porque o fogo está ligado diretamente à santidade de Deus. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse 3,15. Pode botar aí também, Felps, se você tiver aí, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Aqui, vamos ler aqui. Conheço as tuas... Leia comigo, por favor, no 3. 3. Conheço... Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego. Essa é uma carta à igreja de Laodiceia. E a gente precisa entender uma coisa aqui. Quem disse isso? Jesus. Quando? Na nova aliança, no Novo Testamento. Porém, na graça. E é esse motivo que tem causado todo esse transtorno do que a igreja tem virado hoje. Eu fico muito chateado quando eu vejo pregadores pregando a graça, pregadores pregando a graça como se fosse uma espécie de carinho de Deus no seu cangote. Pregadores dizendo que você não precisa mais provar sua santidade, que você não precisa mais se preocupar em se purificar, porque o preço já foi pago, porque é a graça, a graça, a graça e a graça. Só que isso foi na nova aliança. Isso é a prova de que Deus não é esse Deus que a atualidade está pregando. Vamos continuar. Felipe, não tira não o nome de Jesus. Avança aí. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, Deus está dizendo, eu disciplino aqueles que eu amo. Só pode um tolo acreditar, querido, que Deus, como Pai, não iria ter um tratamento cuidadoso contigo. Eu não sou pai, mas sou filho, e eu tive um tratamento de pai. Como um pai diz para o seu filho de 3 anos, vai brincar na rua, querido, porque eu sou seu pai, eu não posso, eu sou amor, e eu não posso te corrigir, eu não posso te advertir, vai lá, mesmo que você morra atropelado. Que Deus é esse que estão pregando? Como nós vamos seguir uma direção à santidade de Deus? Os fins dos tempos estão chegando. Os dias estão mais próximos. E está tudo virando de cabeça para baixo. Igrejas estão pregando aquilo que não estão nas Escrituras Sagradas de Deus. E o Espírito Santo de Deus está sempre nos alertando, sempre nos dizendo, como aqui no versículo 20, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu dizer uma coisa, ele estava dizendo para uma igreja,
Por muito tempo a gente acreditou e usou esse versículo como um versículo evangelístico. Ei, amigo, se você nunca aceitou Jesus, eis que ele está à porta do seu coração e bate, e se você abrir... Mas não, ele estava falando com a igreja. Porque muitas igrejas hoje estão fazendo culto, estão levantando reuniões, mas que ele não está lá dentro. Assim como a igreja de Laodiceia. Ele diz, a partir do momento que vocês me colocarem para dentro de casa... Como vamos viver um avivamento? Como vamos ter o fogo de Deus nas nossas vidas se nós não entendemos o que é santidade? Se nós não entendemos que não é barulho. Teve um povo na época que tomou posse da Arca da Aliança. Um povo barulhento, que não tinha, que eles perderam a presença, mas sabiam fazer barulho. Nem sempre o avivamento está no barulho. Nem sempre Deus está na explosão. Eis que estou à porta e bato. E se abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E era isso que ele estava fazendo com o profeta Isaías naquele momento. Por que ele deu essa visão para o profeta Isaías? Porque o profeta Isaías confessou que ele tinha um problema. Qual era o problema? Lábios impuros. E a partir do momento que ele confessa, Senhor, eu tenho lábios impuros, imediatamente o anjo vai no altar, pega a brasa e toca na boca de Isaías. Porque quando você declara para Deus a sua deficiência, você dá autonomia para Ele tirar a brasa do altar e te tratar. Então levanta a mão nessa noite que eu quero profetizar na sua vida. Independente da área, seja financeira, espiritual, emocional, diga hoje para o Senhor o que você precisa. Qual é a sua deficiência? O que é que está te prejudicando? O que você tem dificuldade? Abra o seu coração hoje para o Senhor, porque nessa noite o anjo vai tirar a brasa viva do altar e vai curar a sua ferida, vai perdoar o seu pecado, vai tirar toda iniquidade da sua vida. Aplauda o nome do Senhor. E aí eu quero chegar no fogo. Por quê? Porque Deus manda o anjo tirar a brasa do altar e tocar a boca de Isaías. E aquele fogo purifica o pecado de Isaías. E eu quero que você leia comigo Mateus 13:11. Abra aí, Felipe, por favor. Também, para a gente ler. Olha aqui o fogo, ó. Eu vos batizo com água. Quem está dizendo isso? Não, João. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com mais alto, e com... Só que muito tempo a igreja achou que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que o batismo com fogo. Só que são duas coisas totalmente diferentes. Aqui não está escrito, ele vos batizará com o Espírito Santo, que é fogo. Ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e um adicional, com fogo. Por quê? Porque quando você inicia a sua vida cristã, você passa por alguns batismos, vamos dizer assim. Porque a palavra batismo, ela significa imergir, colocar dentro. Então, a partir do momento que você levanta a sua mão para aceitar Jesus como Salvador, você é colocado no corpo de Cristo. Passou pela primeira experiência. A partir do momento que você desce as águas e você diz para o mundo espiritual, estou morrendo para mim, para minhas vontades, e estou ressuscitando para viver a vida de Cristo. Segunda experiência. A terceira, quando o Espírito Santo
vem sobre você e derrama dons. Mas isso não é uma ordem, isso não é uma regra, porque na Bíblia mesmo está escrito, teve pessoas que foram batizadas na água, depois no Espírito, depois com fogo, mas teve uns que foram com o Espírito, depois na água e depois com fogo. O problema é que a gente não acredita que existe um batismo com fogo. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que aparece. A gente gosta daquilo que se manifesta. A gente gosta de fazer as coisas que nós podemos ver. Você gosta de profetizar? Amém. Você gosta de falar em línguas? Amém. Eu gosto de rodar? Amém. Mas e o fogo? Você vê? Não. Por quê? Porque o fogo é um elemento de purificação. O batismo com o fogo é você entender e reconhecer que você tem a necessidade de estar sempre buscando a sua santidade, sempre entrando no nível mais profundo de santidade, zelando pela santidade do Senhor, que foi o que Ele quis compartilhar com você desde a eternidade. E nós podemos ver hoje muitos homens que se intitulam profetas ou que têm poderes e dons e talentos, mas não tem o fogo. Muitas reuniões, você pode entrar em igrejas e às vezes ver toda aquela coisa acontecer, mas não tem o fogo, não tem a santidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou te dar um exemplo bem claro. Acenda uma fogueira, espera o fogo aquecer e tenta botar a mão no fogo. O que acontece? Você se queima. Por quê? Porque a nossa condição humana, a nossa temperatura, a nossa estrutura não está apta para ficar no fogo. Mas a partir do momento que nós mudamos a nossa estrutura, a partir do momento em que o fogo de Deus está em nós, a partir do momento em que a santidade de Deus está em nós, aquilo nós buscamos sempre entrar no íntimo de santidade, num nível de santidade, porque era isso que Deus estava fazendo com Isaías. Isaías já profetizava, ele já estava no mistério profético, só que a partir daquele momento Deus quer levar ele num novo nível. Então, quando nós começamos a buscar a santidade de Deus, quando nós começamos a se entregar para Ele, se purificar, que o fogo dEle vem em nossas vidas, nós podemos entrar no fogo, nós podemos se aproximar do fogo, porque nós não vamos nos queimar, porque a minha estrutura vai estar compatível com a estrutura dEle, você vai estar em chamas e vai poder se misturar com o fogo. Quando você se incendeia, a sua estrutura fica semelhante. É por isso que ele fala, eu criei eles à minha imagem e semelhança. Não é porque você é igualzinho a Deus, porque senão tadinho de Deus. É porque aquilo que ele tem de maior, aquilo que ele tem de soberano, aquilo que os anjos declaram santo, 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 é a mesma coisa que ele resolveu compartilhar com você. A santidade dele. E eu quero profetizar nessa noite, que essa geração que está aqui, será incendiada pelo fogo do Espírito, será incendiada pelo poder de Deus. Por quê? Porque chega de movimentos, chega de disse-me-disse, e daquilo, a partir de agora, o fogo do Espírito Santo estará entrando sobre nossas veias, estará fazendo parte, nós estaremos mudando de estrutura, passamos agora a buscar a santidade de Deus, e aquela chama, aquele fogo vai arder em nós, e nós vamos poder nos misturar com Ele. Uma pessoa me perguntou uma vez, nos fins dos tempos, a Bíblia diz de um avivamento do bem. E ela me perguntou, vai ter o avivamento do bem, mas a Bíblia também diz que vai ter o avivamento do mal. E como vai ser isso? Eu respondi para ele, vai ter as duas coisas. A coisa vai polarizar de uma maneira sobrenatural.
Só que somente aqueles que tiverem o fogo de Deus ardendo, somente aqueles que estiverem com a estrutura mudada, refeita, serão aqueles que irão prevalecer. Por quê? Porque aquele que tem a santidade do Senhor, o mal não pode tocar. Aquele que carrega a santidade e o fogo do Senhor, não tem autonomia para o diabo roubar, saquear. Porque quantas pessoas você conhece que estavam na igreja, que profetizavam, que falavam em línguas, que estão desviadas hoje? Quando Isaías chega diante da visão do trono, ao invés dele olhar a santidade de Deus, ele vê a sua falta de santidade. Eu quero te dizer uma coisa, muito cuidado com quem você mede. Não se deve medir santidade, porque muita gente mede a santidade com o irmão do lado, quer se achar mais puro do que o irmão. Às vezes você está num nível e olha para o irmão que está do seu lado, estou melhor que ele, então estou bem. Só que o que Deus está dizendo para Isaías, não é para olhar para a nação de Israel, não é para olhar o que eles estão fazendo, é para olhar para a minha santidade, porque Ele é o verdadeiro molde. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você reparar, não esquece isso, olhe para Ele, somente dEle, por Ele são todas as coisas. Ele é o verdadeiro molde, Ele é o exemplo de santidade que nós devemos ter. Não tem essa de eu sou melhor do que o irmão mais santo, que eu sou mais ungido. Tem termômetro de unção agora? É para Ele que você tem que olhar. A Bíblia fala, olhai para o monte, porque de lá é o socorro. É para olhar para o alto, de onde é a provisão. Não se espelhe em quem você está vendo ao seu redor. Porque aquilo que Deus tem para derramar na sua vida é sobrenatural e vem dEle. Não vai vir de homem, não vai vir de ninguém que está ao seu lado, não vai vir de irmão, de irmã, vai vir dEle. E qual é o objetivo dessa palavra? É para que vocês que estão aqui nessa noite saiam daqui com o coração ardendo pelo fogo de Deus. Por que existe um batismo de fogo? Porque não ia adiantar Deus derramar todos os dons do Espírito sobre a sua vida se não tivesse o fogo dentro de você para zelar pela santidade. Seria inútil Deus derramar dons sobre a sua vida e você não zelar por eles. Porque aquele que tem o fogo não se desvia. Aquele que tem o fogo não sai da presença. Aquele que tem o fogo não desanima. Estou desanimado. Porque nunca teve o fogo. Aquele que tem a oportunidade de sentir a santidade de Deus, não tem motivos para dizer que não vai estar na casa de Deus, que não vai vir ao culto, que não vai à cela, porque nunca teve o fogo. É por isso que os anjos declaram 24 horas sem cessar, santo, 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 porque eles são seres que queimam, eles são seres que ardem, e é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Levanta a sua mão aí, a partir dessa noite, você vai ser um ser que queima, você vai ser um ser que arde, você vai ser um ser que vai saquear o inferno e povoar o céu, você vai ser um ser que vai cumprir e realizar maravilhas da parte do Senhor nesta terra, porque você tem o fogo. É só com fogo. E por isso que eu estou pregando isso essa noite. Porque o tema diz profetizando fogo sobre 2020. Eu profetizo nessa noite santidade do Senhor sobre 2020. Eu profetizo que aqueles que entrarem por aquelas portas lá vão entrar, vão batizar, vão ser batizados com o Espírito Santo e vão ter a oportunidade de sentir o fogo e nunca mais irão pisar no terreno do inimigo. Fogo de Deus na sua vida essa noite. E aí fica muito mais fácil cumprir tudo aquilo que Deus nos disse.
com o fogo. Porque quando você não tem um fogo, parece que são tudo palavras soltadas ao vento. Deus me disse que me curaria e nunca me curou até hoje. Deus disse que iria resgatar meu filho e nunca resgatou até hoje. Mas se você tiver entendimento do nível da revelação da santidade de Deus, e você autorizar o fogo de Deus a vir sobre a sua vida, tudo vai fazer sentido. Tudo é no tempo dele. É claro que os anjos cantam santo, porque eles foram criados para isso. O tempo dos céus não é o tempo da terra. Mas eu fiz uma ilustração para que você pudesse entender que a santidade e o fogo estão interligados. Se você não tem uma vida íntegra diante do Senhor, reta, se você vive em pecados, se você vive caindo em armadilhas de Satanás, se você não tem os seus olhos sarados, se você não tem sua boca curada, se a sua boca não foi tocada pela brasa do altar, você não tem o fogo do Espírito na sua vida. Mas essa noite, eu quero que você entenda que qualquer dificuldade, seja ela a sua iniquidade, abra a sua boca hoje para o Senhor, porque Ele vai autorizar o anjo a deixar brasa viva do altar sobre a sua vida, e a partir do momento que o fogo te tocar, a iniquidade vai sair, e o fogo de Deus e a santidade de Deus vai prevalecer na sua vida. Quantos creem nisso? Dê uma glória a Deus.